Tudo bem? Gente, eu voltei para tentar achar um assunto novo, né? No caso, eu vou focar nas Phalaenopsis. Novo mais ou menos, porque eu sempre falo sobre isso nos vídeos. Mas a Phalaenopsis é uma planta que, apesar de ser epífita, ela, quando você coloca em árvore, é mais fácil não dar certo. Enquanto a que vocês podem ver ali, a Dendrobium denfal, como ela gosta mais de sol, ela se dá bem com a umidade oferecida naturalmente, se você tiver, claro, uma região que é mais favorável para elas. Eu moro em São Paulo, capital, e aqui no prédio, minha gata tá querendo entrar debaixo da manta. Aqui no prédio tem muitas Dendrobium, só que mais a olho de boneca, né? A olho de boneca dá flor uma vez ao ano. A Dendrobium denfal, ela dá flor umas 3 vezes ao ano, ela dá flor direto. Claro que qualquer orquídea precisa ter uma queda na temperatura durante a noite, durante o dia, para estimular a floração. O que mais estimula a floração? O sol. Claro, precisa de sol. Só que cada planta, deixa eu te ajudar ali, cada planta, ela tem aquele tempo de sol que ela pode receber de maneira direta ou indireta, porque na natureza elas gostam de uma sombrinha, né, das árvores, mas não em excesso, porque senão não passa sol. Umas precisam de ambiente mais filtrado, outras menos filtrado. A Phalaenopsis precisa de sol sim, 2, 3 horas de sol mais fraco de manhã, pode ser do final da tarde, se você não tiver o sol da manhã batendo. Gente, é possível cultivar sem ser em orquidário, com proteção para filtrar sol. Cada local vai ter que prestar, cada pessoa em cada local do Brasil vai ter que prestar atenção na incidência solar, se o sol é muito forte ou não, para saber qual tipo de proteção vai colocar. Tem gente que vai precisar de um 50% com as plantas, que outros vão precisar de um 70%. Não dá para generalizar, tá? A minha situação é que eu moro num apartamento. Eu não vou poder mudar a fachada, então eu posso no máximo colocar tela de proteção. E eu tenho tela de proteção para os gatos. Eu teria também se eu morasse em casa, porque gato meu não tem acesso à rua, para não ser exposto a maus tratos, ser atropelado, pegar uma doença. Tem AIDS felina, tem câncer felino, que é a leucemia, os dois matam, tem PIF, tem um monte de doenças que se pega na rua. E também precisa vacinar para não pegar doenças, também não transmitir, porque a vacina do gato serve tanto para prevenir as doenças para eles e aumentar a imunidade deles, como proteção do ser humano. Tem as duas funções, tá? Agora você achar, ai não precisa vacinar, ai, mas eu não posso deixar de fazer minha unha toda semana. Gente, eu sou contra isso. Voltando pro foco, as orquídeas Phalaenopsis, elas não dão certo em ambiente sem ser o delas, né? Em árvore, na maioria das vezes. Tem quem consiga? Tem, claro que tem, mas tem que ter não pode ser de uma maneira tão natural como aqui no prédio, onde tem um monte de Dendrobiums, denfal e olho de boneca nas árvores. O ambiente daqui é favorável para elas, tem o estresse hídrico, né? No período que precisa. No verão tem mais chuva que elas precisam, numa certa época, um pouco mais regas, então dá super certo, tem bastante raízes, ela dá muitos cakes nas árvores, aí vai enchendo o meu prédio, a área verde tá ótima de orquídeas. Mas a Phalaenopsis, o problema dela é que ela precisa de sol mais filtrado, de novo, mas precisa de sol, e a incidência solar muda no decorrer do ano, tá? Às vezes está mais protegida se você coloca ela na árvore numa determinada estação, mas aí na outra estação já não vai estar. Aí vai queimando
ela começa a ficar com umas manchas pretas, vão espalhando, a folha derrete, tá? E morre. Se vai, capaz de dar flor ainda, mas depois morre. Ela dá flor para se reproduzir e manter a espécie. Então pode ser também colocado pendurado. Se você quer colocar na árvore, para decorar a árvore com Phalaenopsis, deixa pendurado em vaso para poder ficar mais, as raízes ficarem mais protegidas, mais hidratadas, mas tem que verificar sempre a sombra, gente, porque vai mudar no decorrer do ano. Então observe o ambiente antes de sair colocando planta. Aqui, só no meu espaço pequeno, eu tenho uma variedade de incidência solar enorme e ainda tem as variações no decorrer do ano e das estações do ano, né? A Phalaenopsis, todas as minhas orquídeas estão agora em carvão triturado puro. Por quê? Porque aquele mix que vocês encontram com facilidade segura muita umidade, tá? Por quê? E também o solo fica ácido rápido. Por quê? Porque tem material em decomposição. Casca de pinos, eu tenho, dá até arrepio. Dá arrepio. Não gosto de casca de pinos, porque se decompõe, tá? Aí você tem que trocar o substrato muito mais rápido. O solo, por exemplo, na jardineira, eu sei que ele tá ficando velho quando vai caindo, sabe, vai diminuindo. Por quê? Porque ele vai ficando mais arenoso. Então é bom trocar, não é com a frequência de uma orquídea, de uma rosa do deserto. Eu também mexo o substrato, a minha outra gata brincando, então ela pegou um brinquedinho. É o filhinho dela. Eu não sei qual é o brinquedo, tá engraçado. Aí você mistura o substrato para deixar mais arejado, coloca carvão. Pode colocar carvão, ajuda. Você coloca casca de ovo triturada, excelente, deixa o solo mais neutro, né, menos ácido. Também, eu já vi com a brinquedo. Também dá cálcio, proporciona cálcio, que estimula na floração. É adubo, tá? Eu não gosto de adubar com coisas de casa que se decompõem. Eu ponho também um pouco de borra de café, o café já usado, né? Depois a borra, muito esporadicamente, em terra, na jardineira, não, por exemplo, nas orquídeas. Por quê? Porque aquilo demora muito a se decompor e impermeabiliza o solo. Fora que quando você faz as misturas caseiras, a probabilidade de você errar a quantidade é enorme, é muito arriscado. Fora que atrai mais minhoca, tem muitas plantas que é melhor não ter minhoca, por exemplo, nas orquídeas, nas rosas do deserto de jeito nenhum. Formiga, atrai formiga. Formiga não é bom, não pela formiga em si, mas porque ela usa o substrato como casa. Então chega uma hora que aquele substrato não fica bom, né? Ela fica trazendo praga, ela pode transportar com ela, não sei se é cochonilha, porque tem elas se ajudam mutuamente, né, no ambiente. Então ela traz para o solo outras pragas também. Não é legal, né? Então é melhor não ter esses materiais em decomposição por causa disso, atrai muitas pragas, tá? Outra coisa, o vaso tem que ser adequado. A Phalaenopsis, que é a qual a gente está falando, ela vai precisar, quando você colocar num vaso novo, ela vai precisar de um espaço de 2 dedos, de onde acabam as raízes, né? Embaixo, nas laterais. Por quê? Porque ela precisa de um espaço novo para crescer, porém, ela não pode ter muito espaço para guardar umidade. Qualquer planta, se você colocar num vaso desproporcional, muito grande, a umidade vai ficar ali por muito tempo, não vai secar, porque não vai ter a raiz para sugar. E se você for contar só com o vento, local arejado, o sol e a umidade do ar ser baixa,
não é o suficiente, vai demorar demais, aí vai ficar mais do que 2 dias molhadas, as raízes vão apodrecer, é natural. Ao menos que seja uma planta que precise ficar em um lugar sempre molhado, né? Que são poucas. Agora aqui tá tendo dentro de casa, o sol tá invadindo. De manhã cedo, nossa, essa daqui tá ficando na mesa, ela tá pegando sol. As violetas ficam na mesa, estão pegando sol, dando flor. Só que no decorrer do ano muda. No verão o sol fica só uma parte lá fora, não invade aqui. Mas vem muita luminosidade. Então eu vou ter que adaptar. Mas eu tenho plantas que eu já sei que vai dar certo até no verão, porque não vai pegar sol muito quente, vai pegar bastante luminosidade, mas se eu precisar mudar o ambiente, eu mudo. O substrato aqui é carvão triturado, tá? Esse vaso eu não coloquei, eu coloquei um pouquinho de pedras naturais no fundo. Você tá vendo que eu reguei, né? Eu reguei hoje. Deixei escorrer direito, mas tudo bem. Depois eu vejo isso. Esse vaso aqui deve ter regado mais. Essa daqui eu rego dia sim, dia não no momento, tá? Mas eu tenho verificado o substrato, porque ela gosta mais de umidade do que uma Phalaenopsis. Essa terrestre você tem que deixar regar quando tá quase seco, uma leve umidade. A Phalaenopsis você rega de novo quando já secou o substrato. E você pode saber pelas raízes, porque as minhas raízes agora estão verdinhas, mas quando começa a ficar esbranquiçada, aquela camada, né, que fica em volta, porque a raiz na verdade é bem fininha e fica dentro. Quando tiver esbranquiçada, tá na hora de regar de novo. Mas, gente, de novo, o espaço do vaso é importante, porque precisa secar rápido, tá? Mesma coisa as minhas rosas do deserto. Se o substrato ficar molhado por mais de 2 dias, com uma certa frequência, pronto, eu tenho certeza de que vai apodrecer. O que você pode fazer no seu ambiente, se ele é mais úmido? Você deixa o solo mais drenante, que seque mais rápido. O que eu posso colocar no fundo? Argila expandida ao invés de pedra natural, vai secar mais rápido. Nas rosas do deserto, eu tenho o substrato adequado para rosas do deserto, que é o substrato Terra Nova. Eu vou passar a colocar, porque eu perdi muitas assim, mais carvão triturado, né? Vou adicionar o carvão triturado no substrato novinho, pacote novo, não é reutilizado. A maioria das minhas plantas recebem substrato novinho. A terrestre, ela pode receber aquele substrato mix que vocês compram, né, com facilidade, que não é adequado para as orquídeas epífitas, tá? Vende-se como adequado, mas tem material que se decompõe, então o solo fica ácido, não é adequado, aquele chip de coco, né? Aquilo lá se decompõe. Agora, na terrestre, o que eu coloco? Eu gosto do substrato de rosas do deserto como substrato, tá? Ao menos que a planta peça aquele substrato de jardineira, terra preta, tudo. Mas se não, eu gosto do Terra Nova. Mas o Terra Nova para minhas orquídeas terrestres eu coloco também aquele mix de coco, que eu não consigo usar nas orquídeas epífitas, eu uso nesse substrato, tá? Que mais? O ambiente tem que ser arejado, ajuda também a secar, previne de pragas, e a planta precisa respirar, né? A gente precisa sentir também a mudança de temperatura. Que mais? O que eu falei, espaço no vaso adequado, a luminosidade. Todas as plantas precisam de sol para florir. Casca de ovo triturada também estimula, mas não exagerem, tá? Porque daí também fica, o solo já não fica balanceado. Ele é excelente para deixar mais neutro o solo, porém não vai exagerar, também precisa ter tempo de se decompor. E a única coisa que eu coloco que tem que se decompor. Os outros adubos é de absorção imediata, né? De floração, e os de manutenção, que são o Osmocote 14, 14, 14, que eu ponho em todas as plantas,
E em todas as orquídeas, além dele, eu coloco o bocache uma vez por mês. Os mocote 14, 14, 14 a cada 3 meses ou mais, depende do número de regas. Você verifica se a bolinha já estourou e está seca, tem que repor. Ele é de liberação lenta, então ele libera controladamente. Entende? O bocache, tá, é um adubo mais natural, pode atrair inseto, por isso que eu ponho só nas orquídeas que estão penduradas ou dentro de casa. Mas é excelente, gente, é muito bom. E tá balanceado, não fui eu quem fez, tá? Eu não gosto de fazer em casa. Colocar luminosidade, cada planta precisa de uma luminosidade específica. As Phalaenopsis, elas estocam água nas folhas, não tem o bulbo. As plantas com bulbo aguentam mais a escassez de água, então ela precisa sim de água, mas não em excesso. De novo, o substrato tem que secar rápido, não pode, o vaso inteiro tem que secar rápido. Enquanto a terrestre está quase seco, levemente úmido, rega. O vaso aqui eu deixei cair, tá? Tava tão bem, essa daqui começou a querer murchar as folhas de baixo. Droga, né? Bom, essa daqui eu comprei no Dia das Mães. Essa minha irmã comprou para cortar as flores que estavam abertas e pôr num bolo. Aí eu fiquei com a planta. Essa daqui é um pouquinho mais recente, eu fiz um vídeo de replantio em inglês colocando ela. Todas essas estão pegando sol da manhã, tá? Agora, no outono, inverno, agora inverno e início da primavera, o sol entra no apartamento. Então aqui ela vai pegar sol não tão quente quanto o verão. No verão vai ter muita luminosidade, mas não sol direto. Mesma coisa, as minhas duas Phalaenopsis, essa é uma delas, que fica na minha palmeira, mas eu ponho alguma coisa embaixo para não entrar em contato com o solo da palmeira. Ali as folhas dela filtram um pouco e ali naquele canto bate o sol da manhã. Eu tenho outras orquídeas terrestres, uma em vaso pendurada ali, 3 numa madeirinha. Agora, de novo, o sol está invadindo, elas estão pegando mais sol. No verão não vai ter sol tão direto, mas tem vasos ali para dar uma filtrada. E esses vasos que eu coloquei pendurados, que são os gerânios, tem gerânio ali também, e os vasos no chão e a jardineira ajudam a aumentar a umidade do ar para as orquídeas que gostam de ambiente mais úmido. Porém, as rosas do deserto gostam de um ambiente mais seco, então eu não posso ficar regando elas toda hora. Eu tenho que ver quando o substrato secou, aí eu rego. Então, o que eu faço? Se eu preciso de umidade do ar e eu não posso regar elas, eu rego paredes, a mureta ali, né? E os outros vasos que eu posso regar mais vezes. Aumenta a umidade do ar, que intensifica a formação de cakes. Aí você vai ter mais flores. Mas se você quer mais flores, além do adubo forte, orquídeas, floração, você também precisa de sol, né? E nem tanta umidade. Especialmente para essa Dendrobium denfal, que tem que cair um pouquinho. A Dendrobium nobile você precisa fazer um tratamento um pouco mais radical de diminuição de umidade. Mas essa daí não. É só diminuir um pouco a umidade que vai dar flor. Se aumenta mais a umidade da cake, no lugar da flor. Falando em cake, eu tenho uma orquídea Phalaenopsis que está dando cake aqui embaixo. Planta nova. Tô feliz da vida. Essa daqui, por exemplo, se eu cortar a haste floral, não joga fora não, tá? Coloca a haste da Phalaenopsis num potinho de água e pode ser que nasça cake, às vezes nasce, às vezes não. Aí você vai ter mais uma planta. E o cake, ele dá flor mais rápido do que a semente, apesar da semente te dar uma planta que vai dar mais flores. O que mais que eu posso falar das Phalaenopsis? As Phalaenopsis, elas não dão tão certo nas árvores, mas vocês
precisa de sol filtrado, tá? Elas precisam de sol filtrado, mais fraco. Vocês podem colocar num vaso, porque muda, né, a incidência solar no decorrer do ano e as estações do ano. Então aí vocês precisam também verificar isso antes de sair colocando plantas penduradas e começarem a perder a planta de vocês. A minha orquídea que eu coloquei recentemente ali, tava bom lugar para ela antes, mas aí o sol agora tá pegando por mais tempo, então eu tive que adequar o ambiente. Coloquei um outro vaso pendurado no teto da minha jardineira para filtrar mais o sol. Eu vou ter que colocar mais um, ainda não foi o suficiente. No verão isso não iria interferir, porque ali não vai pegar sol direto no verão, só muita luminosidade solar do sol. Então ali, mas agora, por incrível que pareça, gente, ó, inverno, mas tá batendo mais sol. Então não é porque está mais frio, agora no momento não está frio, mas não é porque está mais frio que o sol não vai queimar a sua planta. Então tem que pensar sempre no tempo de incidência solar direto. E eu não coloco proteção de orquidário também. Orquidário, você no norte vai precisar talvez de uma proteção 70%, só passa 30%. E aqui eu precisaria de um 50%, então não é regra, tá? Não pensem que é sempre regra. O que um faz vai dar certo para você. Observe, esse é o segredo. Consistência, né? Que é feito, e observação. A observação traz consistência. Se você não tiver uma rotina, não observar, você não vai ter consistência no seu cultivo, tá? De novo, Phalaenopsis é a mais comum, por isso que eu decidi pegar ela. Mas eu espero em breve ter outro vídeo, eu não sei, tô pensando ainda onde eu vou colocar, por isso que eu ainda não tenho ela, uma outra planta terrestre de outra espécie, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo os vídeos dos quais eu comentei aqui. Assuntos em comum com o que foi dito aqui. Então, adubação, replantio, luminosidade, todos os assuntos dos quais eu falei. Vocês vão ver gato circulando, era isso que eu queria. Esse é o Maxi, deve ter um bichinho ali na janela. Essa é a Lisa. E a Bela é a que tá chorando. Chorando não, ela tá se comunicando com o filhote dela. Ela é a cinza e branca. Talvez ela entre no vídeo junto com o Maxi, porque ela tá observando o Maxi. Gente, lembrem-se, as terrestres gostam de vasos mais fundos. Por quê? Porque as raízes dela ocupam o vaso todo. Analisem, copo de leite é igual, é uma planta que cresce, que dá muitas raízes, e essas raízes ocupam o vaso inteiro, então precisa de vaso fundo. As Phalaenopsis, aqui nesse caso, no vaso 15 ainda dá certo, mas se você começa a aumentar a largura, né, como é o caso das minhas rosas do deserto também, eu tenho que pegar vaso cuia. Por quê? Porque daí vai secar a tempo, tá? O substrato não vai continuar molhado, porque senão vai apodrecer raiz. Esse vaso aqui tem 3 plantas, eu mais ou menos calculei o espaço das raízes, né? O que eu pus no fundo dele? Eu coloquei argila expandida, não, pedras naturais, não, foi argila expandida num outro. Aqui pedras naturais. No outro vaso com 2 Phalaenopsis maior, eu coloquei argila expandida, é um vaso cuia, é um pouquinho mais fundo, que é o que eu uso para as minhas rosas do deserto. Esse aqui é um pouquinho, é da mesma altura, mas é um pouquinho mais estreito. Então eu pensei, tem que ser detalhista, tá, gente? Observador, detalhista, não tem jeito. Aí uma vez que você entender o processo, você não vai precisar ficar pensando tanto, vai vir mais naturalmente. Essa daqui tem pedras naturais no fundo, de mais ou menos esse tamanho, assim. E o carvão triturado, tá? Aí tem aqueles adubos de manutenção, com os Osmocote 14, 14, 14.
e o bocache. Eu coloco o Forte Orquídeas Floração uma vez por mês, para não intoxicar. Gente, olha o espaço que tem ali, você vai começar a salinizar o solo já, com todo o trabalho de colocar um substrato que não se decompõe, para durar mais, para as plantas ficarem com o solo balanceado, não começa a enfiar um monte de adubos, né? Quando menos quente, tem que reduzir as regas. O adubo de floração, em plantas que dão flor várias vezes ao ano, se você for parar de adubar, vai ser muito pouco tempo no ano, tá? Vai muito provavelmente continuar adubando com adubo de floração. Por quê? Porque vai dar flor 3, às vezes 4 vezes ao ano, depende do ambiente que você proporciona para a sua planta, que é o caso do Dendrobium denfal, Phalaenopsis. E essa Phalaenopsis, essa daqui é a maior. A maior dá um pouco menos de floração do que durante o ano do que as mini. As mini dão mais, tá? O cake, você pode ter cake que nasce da planta mãe aqui embaixo, como as de galho. As de galho normalmente dão menos flor, mas aí você aumenta o tamanho do vaso, preferencialmente cuia. E aí você vai ter um monte, né? Imagina que coisa linda. Mas o cake tem que saber quando transplantar, tá? Porque o que nasce no substrato, maravilha, né? Vai crescendo no substrato. Agora, o cake, você tem que saber quando transplantar. E aí, no caso, se você for colocar num vaso bem pequenininho, para daí transplantar para um pouco maior, não colocar em vaso grande, né? E a planta tem que estar já mais desenvolvida, cresce mais rápido do que de semente. De semente leva, sei lá, 2 anos e meio a 5, pelo que eu li. Enquanto o cake, assim que ela já está com as folhas formadas, ela já pode dar novas flores. E é razoavelmente no tempo, mais ou menos no tempo que uma haste floral leva para se desenvolver, tá? Na planta mãe. Que mais que eu não falei, gente? Eu gostaria que vocês pudessem me fazer mais perguntas para eu lembrar. Você vai saber se a planta tá bem, no caso, a Phalaenopsis, se ela formar novas raízes. Mas, gente, aqui, por exemplo, essa daqui era do prédio. Eu plantei, tá começando a apontar raiz nova. Uma aqui. As folhas estão firmes. Essa daqui eu sei que está se recuperando bem. Eu tirei a haste floral para ela se recuperar. Se você deixa a haste floral, a planta vai focar na haste floral e não na recuperação das raízes e das folhas. Você vai ter flores saudáveis se você tiver raízes e folhas saudáveis, tá? Lembrando que muito sol, precisa de sol, muito sol nas Phalaenopsis queima e chega a derreter e a matar a planta. Enquanto as Dendrobium denfal ali aguentam mais a luminosidade solar. Tá um pouquinho vermelha onde bate mais sol, mas ela tá bem, tá? Verifiquem de novo a luminosidade solar e a mudança de luminosidade solar no seu ambiente, intensidade direta, né, também. A umidade, balanceia a umidade, o lugar precisa ser arejado para prevenir de abafamento e com isso a proliferação de pragas. E o substrato que seque rápido, o vaso adequado no tamanho. É isso aí? Falei tudo, gente? Se eu não falei, perguntem e eu posso incluir o assunto falando de alguma outra coisa ou a própria Phalaenopsis de novo. E assim a gente pode todo mundo acertar no cultivo e não ter tanto estresse, né? Ai, não tenho capacidade de cultivar. Claro que tem, é só você ter a paciência e consistência no cultivo. Sempre pesquisem antes sobre a planta que vocês querem adquirir para saber se vocês vão ter a capacidade de oferecer esse ambiente onde vocês moram, tá? Então é isso, gente. Essas casquinhas aqui eu tiro porque pode segurar bichinho, chumbinho, essas coisas. É isso aí, gente. Vou deixar vocês no momento
Eu espero logo fazer outro vídeo. Eu preciso de assunto, por favor. Eu sei que na hora que eu for replantar mais uma planta terrestre, eu vou gravar e vou mostrar para vocês e vou falando dos resultados do cultivo enquanto isso. Mas vocês não estão assistindo tanto quanto a parte prática, né? Dá uma olhada no resultado também para vocês verem, né, como é que ficou o meu cultivo. Essa daqui eu tô colocando lá fora à noite, porque agora que tem sol invadindo o apartamento, ela tá na mesa. Só que eu vou comprar um apoio de uma pessoa, quando não tiver mais sol invadindo o apartamento, ela vai ficar atrás da palmeira. E de qualquer maneira não vai ser época de floração dela, porque ela floresce no outono e no inverno com as temperaturas mais amenas. Mas assim mesmo com as quedas de temperatura à noite para estimular a floração. Então eu coloco lá fora para ter queda de temperatura para ela me dar novas hastes florais. E encher de flores aqui a sala enquanto tem sol invadindo a sala. Aí depois, atrás da palmeira, um apoio artesanal de madeira. E aí eu vou mostrar para vocês, eu vou passar o contato do artesão que vai fazer isso para mim, tá bom? Por enquanto, muitos beijos, muitos abraços e se cuidem.